Mais uma estratégia de hipótese. Agora, o que eu faço se eu tiver um ou nas minhas premissas? Essa estratégia aqui ela é mais chatinha porque ela tem que ver com a eliminação do ou. E lembra, né? A eliminação do ou é aquela que eu posso, se eu tiver um ou, eu posso ganhar cada lado do ou para provar um C, né? Ela é meio esquisitinha assim, porque eu provo um C que pouco tem que ver com A ou B. Mas lembra, né? O que eu fazia antes é, eu ganhava o A, a partir do A eu provava o C, inclusive tinha aqui um escopo da variável, o A não valia aqui fora. E aí depois, a partir do B, eu provava o C, como se eu tivesse dois exercícios para fazer. Provar C de duas maneiras diferentes. E é o que eu vou ter que fazer aqui. Se eu tiver que provar um alfa ou um beta, eu posso ganhar um alfa para provar um gama. E é a mesma coisa que vai acontecer aqui. Se eu tiver um alfa ou um beta na premissa, eu posso assumir que alfa é verdadeiro e provar um gama. E aí depois, no segundo momento, assumir que um beta é verdadeiro para provar esse gama. E aí, se eu prover esse gama duas vezes e eu sei que é alfa ou beta, então o gama é verdadeiro. Essa estratégia aqui é chamada de estratégia de prova por casos. Vamos ver isso daqui. Eu começo com x é real, com x é arbitrário. E eu quero provar que esse módulo de x menos 3 é maior que 3. Então, x quadrado maior que 6x. Então, eu vou precisar provar que x ao quadrado é maior que 6x. E eu vou ganhar como premissa que módulo de x menos 3 é maior que 3. E aí vem um problema, né? Trabalhar com módulo não é muito fácil, bem complicadinho na verdade. Normalmente o que a gente faz é tirar esse módulo logo fora. E a maneira que eu vou tirar esse módulo daqui é uma maneira bem tranquila. Mas vamos lembrar o que é módulo, né? O módulo de 5, por exemplo, é o próprio 5. Agora, o módulo de menos 5 é 5. Isso quer dizer que o módulo ele funciona de duas maneiras, né? Quando eu tenho um número positivo, eu não faço nada, eu só tiro o módulo mesmo. Agora, quando eu tenho um número negativo, eu inverto o sinal de negativo para positivo. Ou seja, eu posso dizer que o que eu faço é eu multiplico o que está dentro do módulo por menos 1. Concorda? Porque é isso que eu vou fazer, né? Se eu sei que o meu x é positivo e eu tenho um módulo de x, então na verdade eu não precisava desse módulo, porque ele é positivo, vou colocar maior ou igual a zero. Agora, se o meu x ele é menor que zero, ou seja, se o meu x é negativo, na hora que eu fizer o módulo de x, eu vou ficar com o inverso, ou eu vou ficar com menos x. Parece estranho o módulo de x ser menos x, como é que eu modo alguma coisa no negativo? Mas lembra, o x é negativo, então menos menos alguma coisa é positivo. Esse caso aqui de baixo, esse caso 2, está levando em consideração, por exemplo, o menos 3, que é menor que zero. E aí o que eu vou ter é menos menos 3, que é a mesma coisa que mais 3, entende? Porque isso que eu vou fazer aqui do lado, né? Eu vou levar em consideração dois casos. Existe um caso onde o que está dentro do módulo aqui ele é positivo e existe um caso onde ele é negativo. Quando ele é positivo, e lembra, o que está dentro do módulo não é só x agora, é x menos 3. Então, o primeiro caso é o caso onde x menos 3 é maior ou igual a zero. Ou seja, o caso 1 é o caso onde o x é maior ou igual a 3. Quando o x é maior ou igual a 3, o que está aqui dentro do módulo vai ser positivo ou zero ou positivo, então não precisava desse módulo. Nesse caso, eu posso simplesmente tirar o módulo, porque ele é inútil, vamos pensar assim. E aí, trabalhando com esse x menos 3 maior que 3, na verdade, o que eu vou ter é x maior que 6. E se eu multiplicar essa inequação por x, né, eu vou ficar com x ao quadrado maior que 6x, que é onde eu precisava chegar. Sempre que eu multiplico uma inequação por um valor, eu tenho que tomar cuidado. Esse x aqui é positivo, então eu posso multiplicar e não inverte o sinal. Se esse valor aqui do módulo fosse positivo, eu não precisaria do módulo. Só que esse valor do módulo ele pode ser negativo também. Então eu tenho que fazer o caso 2. O caso 2 é o caso onde x menos 3 é menor que zero. É o caso onde x é menor que 3.
Bom, nesse caso, esse módulo que eu tenho aqui em cima, né, vou ter que inverter o sinal do que está aqui dentro. Vou ter que multiplicar por menos 1. Então, eu vou ficar com 3 menos x maior que 3. Isso aqui, né, vai me dar menos x maior que 0. Ou seja, se eu multiplicar tudo por menos 1, x menor que 0 simplesmente. E agora pode parecer esquisito, né? Porque a conclusão que eu tenho que provar é o mesmo gama, lembra, né? Usar um ou no conjunto de premissas é eliminação do ou. E eliminação do ou é assumo alfa para provar gama, assumo beta para provar gama. Então eu provo gama duas vezes. Esse x menor que 0, o que ele tem que ver com essa conclusão que eu preciso aqui? Bom, entenda, se o x é menor do que 0, na verdade, x é negativo. E aí um número negativo elevado ao quadrado, vocês lembram que vai ser um número positivo. Agora, um número negativo multiplicado por 6 ainda vai ser um número negativo, vocês sabem disso, né? Então, na verdade, percebam, o que eu estou dizendo é que um número positivo é maior que um número negativo. Se x é negativo, isso aqui vai ficar positivo, isso aqui vai ficar negativo, né? Então, o número positivo é maior que o negativo. E isso é verdade sempre, claro. Ok? Então, perceba o que foi feito, né? Eu precisava provar, quer dizer, supondo x arbitrário, ou seja, para qualquer x ou para todo x, né? Eu tenho que provar que se isso, então isso. E percebam meus dois casos, né? Se eu for olhar com mais cuidado aqui. No caso 1, eu levei em consideração todos os x's maior ou igual a 3. E se x for maior ou igual a 3, eu chego nessa conclusão. O caso 2 levou em consideração um x menor que 3. Se o x for menor que 3, eu chego na mesma conclusão. Então perceba, eu não esqueci ninguém. Eu resolvi o problema dos maiores ou iguais a 3 e dos menores que 3. Eu resolvi o problema para todos os números reais. Aqui tem o texto da prova, né? Perceba que eu vou dividir a prova em caso. Então eu escrevo caso 1, caso 2. E aí o que eu estou assumindo, né, para qual parcela do meu conjunto, no caso aqui conjuntos reais, eu estou levando em consideração, eu coloco aqui, por exemplo, aqui é os maiores ou iguais a 3, aqui são os menores que 3. Agora, o ou como conclusão é fácil provar, né? Provar um alfa ou beta é provar alfa ou provar beta. Isso daqui vem da introdução do ou. Bora ver um exemplo. Para todo x inteiro, o resto da divisão de x ao quadrado por 4 é 0 ou 1. Primeiro, o resto da divisão, pessoal, vou representar assim, 3 por 2. É desse jeito em C, né? Isso daqui dá 1. Por que dá 1? Porque se eu dividir 3 por 2, a resposta dá 1, mas o resto da divisão dá 1 também. Outro exemplo, 5, resto de divisão de 5 por 2, dá 1 também. 5 dividido por 2 dá 2, resto 1. 6, resto de divisão por 2 dá 0. Bom, se lembrou o resto da divisão, vamos começar a fazer o exercício, né? Bom, para todo x pertence aos inteiros. Começo dizendo que x é arbitrário. Digo também que x pertence aos inteiros. E aí, o resto da divisão de x ao quadrado por 4 é 0 ou 1. Vou escrever assim. Se eu fizer x ao quadrado, o resto da divisão por 4 dá 0. Ou x ao quadrado, o resto da divisão por 4 dá 1. E aí, bom, o que eu faço, né? Eu só sei que o x é inteiro, eu não tenho muita informação para o x. Também não sei muito como é que eu vou trabalhar com esse x ao quadrado, o resto de divisão por 4 é 0 ou é 1. Na verdade, o resto da divisão de x ao quadrado por 4 dá 0 ou dá 1. Bom, vou fazer uma tabelinha aqui do lado para eu ver o que está acontecendo. Imagina que o x pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, o x ao quadrado é 1, 2 ao quadrado, 4, 3 quadrado, 16, 25, 36. Resto de divisão de 1 por 4, 1. Resto de divisão de 4 por 4 dá certinho, né? 0. Não sobra nada. Resto de divisão de 9 por 4 dá 2, sobra 1. Resto de divisão de 16 por 4 dá 4, né? Não sobra resto. De 25, 24 divide, então sobra resto 1. 36 não sobra resto. Então eu estou percebendo que realmente dá 0 ou dá 1.
Na verdade, dá 1, dá 0, dá 1, dá 0, dá 1, dá 0. Imagino que vai dar 1, dá 0, dá 1, dá 0. Primeiramente, né, um parênteses aqui, essa tabela não prova nada. Essa tabela só prova que x ao quadrado, resto de divisão por 4, dá 0 ou 1 até 6. Só isso. Pode ser que com 7 dê errado. Ah, mas com 7 deu certo. Pode ser que com 8 dê errado. Ah, mas não é impossível, né? Deu certo até o 7, no 8 vai dar errado? Tudo bem. Mas e com 3.192.000, blá? A gente aprendeu que não é assim que prova o teorema, né? Mas é isso, pessoal. Na verdade, tem um padrão acontecendo, né? E olha que curioso. Quando eu tenho o x ímpar, o resto da divisão dá 1. Quando eu tenho o x par, o resto da divisão dá 0. Então tem dois casos. Na verdade, eu vou dividir de fato a minha prova em casos. Eu vou primeiro resolver o problema de x. Eu vou primeiro resolver o problema quando x é par e depois eu resolvo o problema quando x é ímpar. Então eu posso dividir o meu problema sem ter ou na premissa. Sim, porque na verdade o meu dizer que o x é inteiro é dizer que x é par ou é ímpar. Então bora fazer, quer dizer, se x é par, quer dizer que existe um p tal que 2p dá o meu x. E aí eu vou trabalhar aqui do lado, quer dizer, se 2p é igual a x, e eu quero ver com p quadrado, 4p quadrado é x quadrado. E aí perceba, pessoal, o meu x quadrado, então, ele tem essa cara aqui. Ele é 4 vezes alguma coisa. E claro, né, se eu for fazer a divisão, 4p quadrado dividido por 4, a resposta vai dar p quadrado e o resto zero. Então, nesse caso, o que eu provei é que x ao quadrado dividido por 4 dá 0. E se o x for ímpar? Se o x for ímpar, vai existir um q, e agora é 2q mais 1, que vai dar x. E aí eu venho aqui para o meu rascunho, e se eu tenho 2q mais 1 igual a x, e eu quero ver x quadrado, eu elevo ao quadrado os dois lados, como é quadrado da soma, do lado esquerdo aqui fica 4q ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, é igual a x quadrado. E aí, nesse caso, né, eu posso colocar em evidência o 4 aqui. Então, vai ficar q ao quadrado mais q mais 1. E aí, o meu x ao quadrado é um negócio que eu vou multiplicar por 4 e somar 1. Ou seja, se eu fizer a divisão por 4 disso, né, o meu 4 eu vou cortar aqui, a minha resposta vai ser q ao quadrado mais q e o resto 1. Então eu tenho aqui que se o meu x for ímpar, o meu x quadrado vai ter cara de 4q quadrado mais q mais 1, ou seja, o meu x ao quadrado, o resto da divisão por 4 vai dar 1. E aí, claro, né? Aqui eu provei uma coisa, aqui eu provei outra coisa, mas tudo bem, porque eu precisava provar um ou. Então eu posso escolher o lado do ou que eu quero provar. Como dividir uma prova em caso, o texto também reflete isso. Mas tem outras maneiras de eu provar ous. Lembre, né? Não A ou B é equivalente a A implica em B. Só que não A implica em B é equivalente a não A ou B. Percebem o que eu fiz? E esse não eu posso apagar, né? Então eu sei também que A ou B é equivalente a não A implica em B. E claro, como esse A e esse B eu posso inverter, A ou B equivalente a não B implica em A. Então, se eu quiser provar alfa ou beta, eu posso assumir não alfa para provar beta. Porque se não alfa for, beta é, logo alfa ou beta é. Agora, se não alfa não for, alfa é, logo alfa ou beta é. É isso que eu estou fazendo no fundo, tá? Olha o exercício, né, para todo x, então x é arbitrário, x pertence aos reais. Se x ao quadrado é maior que x, já vou colocar aqui, ó, x ao quadrado é maior ou igual a x como premissa. Então, x é menor ou igual a zero ou x maior
ou igual a 1. E aí, claro, eu sei que esse x menor ou igual a 0 ou x maior ou igual a 1 eu posso reescrever como não alfa implica em beta, então fica x, negação aqui, maior que 0 implica em x maior ou igual a 1, ou seja, eu ganho x maior que 0 para provar que x maior ou igual a 1. Esquisito, né? Eu sei que x é maior que 0, agora tem que provar que x é maior ou igual a 1, na verdade. Mas eu tenho essa outra premissa aqui. Então, se x ao quadrado é maior ou igual a x, e eu acabei de descobrir que o meu x é maior que 0, então quer dizer que eu posso dividir por x dos dois lados, e como é positivo não inverte sinal, né? Tanto multiplicar como dividir, se o valor for negativo, inverte sinal. E se eu fizer essa divisão aqui, eu vou ficar com x maior ou igual a 1, que é o que eu precisava. E já acabou. Está aqui o texto.